Estamos em 883 a.C. A Assíria já está com sua história pré-formada. Com o antigo e médio reino já acabado, agora estamos no novo reino, o famoso Império Assírio. A ascensão imperial começa aqui. No reino de Assurnaserpal II, a Assíria tornou-se o poder político dominante no Oriente Próximo. Embora ainda não alcançasse um poder comparável ao de seu domínio completo, Assurnaserpal era complexo e um dos mais brutais reis do mundo. Mas ele também se preocupava com o povo, trabalhando para aumentar a prosperidade e o conforto de seus súditos e sendo registrado, como estabelecendo extensas reservas de água e depósitos de alimentos em tempos de crise. Como resultado das campanhas bem-sucedidas de seus predecessores, Assurnaserpal herdou uma quantidade impressionante de recursos com os quais poderia trabalhar para restabelecer o domínio assírio. A primeira campanha de Assurnaserpal foi contra as cidades rebeldes de Suru e Tela ao longo da porção norte do rio Tigre. Em Tela reprimiu brutalmente os cidadãos, entre outras punições, cortando narizes, orelhas, dedos e membros, arrancando olhos e fiscalizando empalamentos e decapitações. Após reprimir essas revoltas, Assurbanipal travou guerras com os arames e neoititas. Essas guerras foram difíceis e custaram muitas vidas, e nenhum território foi conquistado. Ele invadiu o reino de Urartu, ancestral dos armênios e persas. Após ser notificado que os reis anatólios estavam em guerra, Assurnaserpal aproveitou a oportunidade e invadiu o Levante, a costa do Líbano e chegou na Judeia, saqueou e levou escravos. Mas não incorporou como uma província. Assurnaserpal morreu e foi substituído por seu filho Salmanaser III, que continuou as políticas expansionistas de seu pai. Uma coalizão maciça de estados ocidentais se reuniu em Ter Karkur, na Síria, para lutarem juntos contra a expansão assíria. A coalizão incluía numerosos reis de vários povos, incluindo os primeiros governantes israelitas e árabes historicamente verificáveis. O resultado da batalha não é conhecido, talvez seja inconclusivo, com os assírios saindo vitoriosos diplomaticamente, mas militarmente com muitas baixas. Salmanaser morreu e foi substituído por seu filho Sansiadad V, que teve um reinado desconhecido. É acreditado que tenha uma política pacífica. Quando ele morreu, foi substituído por seus filhos que guerrearam. Vários pretendentes chegaram ao trono, e não é relevante mostrar tudo. A era dos magnatas é geralmente vista como uma queda assíria. Várias províncias na atual Síria pararam de pagar tributo e a Assíria se resumiu em guerras civis. Um filho desses reis, chamado Tigrat-Pileser III, continuou a série expansiva da Assíria, conquistou o Levante e matou muitos locais judeus, avançou em partes da Babilônia. Foi sucedido por seu filho Salmanaser V. Seu reino não parece ter sido brutal e sanguinário, mas pacífico e estável. Com poucas fontes, sabemos que ele acabou com o antigo reino de Israel e colocou o reino de Judá como uma província autônoma. Salmanaser foi substituído por seu irmão, Sargão II, em seu reinado. Sargão imediatamente começou a se expandir com um tesouro deixado pelo seu irmão. Conquistou a Babilônia e invadiu o reino de Urartu novamente. 705 a.C., ele embarcou em sua campanha final, dirigida contra Tabal na Anatólia, para o choque dos assírios. Sargão foi nesta campanha morto em batalha com o exército, sendo incapaz de recuperar seu corpo. Seu sucessor e filho, Senaqueribe, invadiu a Anatólia e vingou seu pai. Senaqueribe é descrito na Bíblia como o rei que perdeu 185 mil soldados em Israel. Mas estudiosos consideram que Senaqueribe conseguiu conquistar Judá. Senaqueribe morreu e foi substituído por Assaradão. Ele era um homem completamente perturbado, sofria de doenças mentais e físicas. Vários assírios consideravam um castigo dos deuses. Motivo porque Assaradão lutou contra usurpadores. Apesar de ser perturbado, foi bem sucedido. Quando Assaradão invadiu a península do Sinai,
Ele entrou em confronto com o Império de Cush, um reino de origem na Núbia que estava reprimindo os naturais egípcios. Eles se autodeclararam faraós e tomaram a dinastia 24 do Egito original, formando a dinastia dos faraós negros. Assaradão então invadiu o Egito e se envolveu em 3 grandes batalhas com o faraó Taraca. Conquistou Mênfis e Taraca fugiu para o sul. Assim a Assíria atingia a sua maior extensão. Antes de morrer, Assaradão decretou que seu filho, Assurbanipal, deveria assumir o controle do governo após sua morte. Forçou a todos os senhores e governadores a assinarem e prometerem respeitar o decreto. Então assim se fez. Assurbanipal se tornou rei. Ele é considerado o rei mais brutal da antiguidade. Invadiu a Anatólia e trouxe a cabeça de vários reis em público. Arrasou Israel e Elã. Suas guerras trouxeram um total de 350.000 mortes. Decapitou vários egípcios que tentaram se rebelar. Quando morreu, foi sucedido por um filho menor de idade, que não podia governar, e assim, guerras e mais guerras civis aconteceram. Isso tudo fez com que Nabopolassar se revoltasse na Babilônia. E o Egito ganhasse a independência, conforme os assírios brigavam entre si. Nabopolassar foi invadindo e conquistando as terras assírias sem proteção e se vingando dos antigos atos contra a Babilônia. Nabopolassar conquistou a capital Nínive e o último rei assírio sumiu das escrituras antigas. Então o Império Assírio caiu e o babilônico surgiu. Os oficiais assírios estavam prontos para de atacarem. Tudo o que precisavam era um erro estratégico babilônio, que os egípcios aceitassem a aliança e um rei fraco fosse um sucessor. Eles conseguiram justamente o contrário. O filho de Nabopolassar, Nabucodonosor II, era a figura suprema de um rei, venceu os egípcios e rebeldes com um exército 3 vezes menor, invadiu a Arábia Oriental e ampliou o território babilônico. Esse era o apogeu da civilização babilônica, e agora, 4 impérios brigam pelo Oriente Médio. Obrigado por assistirem, até mais.